De volta do intervalo, um beijo para Mossoró. Galera de Mossoró tá toda em peso, né? Muito bem, eu estou comentando com o Anderson que é Jornada Valéria Lana amanhã. Podíamos ficar, dormir no curso, né? Fazer... Aqui em Belo Horizonte, eu não sei na cidade de vocês, mas em Belo Horizonte tem alguns cursos que eu... Não é cursinho preparatório para concurso, né? É cursinho para o Enem, é cursinho para o vestibular. Nós fazemos jornadas 24 horas. Aqui no Bernoulli nós fazemos lá na Pampulha. A gente chega na escola às 7 horas da noite da sexta-feira e sai às 7 horas da noite do sábado. Os alunos têm 24 horas de aula, acreditem se quiser. É 1h30 de cada matéria, intervalo de 15 minutos, durante 24 horas. A gente faz isso aqui em Belo Horizonte, nas vésperas da prova, a gente faz isso. É divertido, o pessoal dorme na escola, sabe? Dá uma relaxada para poder não ir para a prova muito tenso. E é uma revisão muito boa. Quando você está relaxado, você grava melhor, tá certo? Por isso que, às vezes, o início da aula rende mais do que o final da aula, tá? Parei com vocês na questão 54, 55, 56, que eu vou voltar e fazer com vocês. Então, deixa eu voltar na 54, que me pediram. Essa questão 54 foi uma questão da Carlos Chagas, tá certo? Mas eu escolhi pela essência da questão, tá? Presta atenção. Certo dia, um funcionário foi incumbido de digitar certo número de páginas de um texto. Ele executou essa tarefa em 45 minutos, adotando o seguinte procedimento. Foi uma questão do Ministério Público, tá? Nos 15 primeiros minutos, digitou a metade do total das páginas, mais meia página. Nos outros 15, ele digitou a metade do que sobrou, mais meia página. E, por último, ele digitou metade do restante, mais meia página, e, dessa forma, completou a tarefa e executou toda a tarefa. Quantas páginas tinham? Aí, o que todo mundo fala? Todo mundo faz. Tem X páginas, não é isso? X. Aí, o cara faz assim, ó. O primeiro é metade de X mais meia página. O segundo é metade do que sobrou. Então, o cara tem que fazer X menos o que ele digitou, metade disso mais meia página. Olha como é que está ficando grande. O terceiro é metade do que sobrou. Então, é o total menos o que eu tirei do primeiro, menos o que eu tirei do segundo, que é isso tudo aqui, ó. Metade disso mais meia página. Aí você fala assim, putz grila, que tamanho de questão que é essa? Concordo. Se eu for resolver da maneira tradicional, que é esta, vai ficar uma coisa enorme. Então, você vai usar aquilo que tem de maravilhoso em você. Seu pensamento, seu raciocínio, tá? Quando a gente era pequeno, não porque eu sou pequena até hoje, com menos idade, tá certo? Eu tenho o mesmo tamanho que eu tinha aos 13 anos de idade. Então, eu sou pequena até hoje, não é isso? Olha meu raciocínio. O último digitou metade do restante, mais meia página, e terminou a tarefa. Portanto, ele zerou. Perdão, ele digitou o que sobrava. Se ele pegar metade do que sobrou, mais meia página, tá certo? Metade do que sobrou, mais meia página, vai dar toda a tarefa dele, que era o restante. Se eu tirar o mínimo aqui, ó, R mais 2 vezes meio dá 1, 2 vezes R são 2 R's,
Então, o último digita uma página. Como é sempre metade, olha o que eu vou fazer, olha. O último digitou metade. Então, o anterior é o dobro. O anterior é o dobro. Total de páginas, 7. Tira a prova comigo. 7 páginas. Metade de 7 é 3,5. Mais meia página, o primeiro digita 4. Sobram 3. Metade de 3 é 1,5. Mais meia página, o segundo digita 2. 3 menos 2 sobra 1. Metade de uma página é meia. Mais meia página, o último digita uma página. Entendeu? Então, eu sempre posso fazer isso. Eu sempre posso usar esse raciocínio. Tá certo? Qualquer raciocínio de fração, eu posso inverter o processo. Por exemplo, se 3/5 são 120, ora, desenha. 1, 2, 3, 4. 3/5 somam 120. Se 3 pedacinhos somam 120, 120 dividido por 3, cada pedacinho vale 40. Então, o inteiro todo, que tem 5 pedaços, vai valer 200. Qualquer questão de fração, eu posso desenhar ou trabalhar com a ideia de passo a passo. Daí, a expressão fracionário. Eu posso fracionar o meu raciocínio passo a passo. Lembrando que quando eu vou multiplicar, quando eu vou calcular uma fração de algo ou sobre algo, de é sempre vezes. Tá ok? Então, deixa aqui para mim um pouquinho. Maria Luísa, de Montes Claros, relata que o material de financeira não está disponível. Maria Luísa, eu não posso enviar para você diretamente. O material eu não posso, tá? É uma coisa da coordenação, mas o que eu posso fazer é amanhã, assim que eu chegar, pode deixar lá na resolução. Assim que eu chegar, eu vou pedir para a pessoa encarregada e averiguar para mim, porque no último enquanto eu averiguei, estava, ela disse que estava, então o que eu posso fazer é o que eu vou fazer com vocês. Eu vou chegar amanhã, converso com o pessoal da equipe, que posta o material e vejo por que ele que vocês não estão tendo enxergar. Às vezes ele está com um nome diferente e aí vocês não estão enxergando, tá certo? Mas amanhã eu averigo isso para você tudo direitinho. Túlio de Divinópolis pede para eu resolver a questão 47. Vou chegar lá, Túlio. Já deu tempo de copiar? Já, né? Posso ir apagando de lá para cá, né? Vou apagar de lá para cá, então. Qual que é a questão 47? Eu resolvi ela, eu deixei ela indicada para vocês, não deixei não? Passo ela para vocês, você está pedindo para fazer os cálculos, né? Então, deixa eu pôr a questão 47 aqui do lado e repetir ela para o Túlio, antes que eu mude de assunto, senão o Túlio fica na mão, né, Túlio? Eu vou chamar de P
M e G, tá certo? Pequena, média e grande, tá? O peso da maçã maior é igual ao peso das outras duas juntas. Então, a grande é igual a pequena mais a média, ok? Pode jogar aqui para mim, Anderson. A grande é igual a pequena mais a média. Primeira frase. Segunda frase. O peso da menor mais 100 é igual ao peso das outras. Então, se eu pegar a pequena, que é a menor, mais 100 gramas, é igual à média mais a grande. E por último, a maior mais a menor pesam 100 gramas. Então, se eu pegar a grande mais a menor, que é a P, é igual a 100 gramas. E resolve. Tem várias maneiras de você resolver. Você pode, por exemplo, tá? Já que G é P mais M, onde tiver G aqui, você escreve P mais M. Pode ser. Olha só. Vou substituir aqui e aqui para você, tá? Aqui embaixo vai ficar, ó. P mais 100 é igual a M mais a G, que é P mais M. Tá ok? Olha só, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Mais P, quando eu passar para cá, fica menos P. Então, o P vai zerar. 2M é 100. Se 2M é 100, a média pesa 50. Tudo bem? Vou aqui na de baixo agora, ó. No lugar de G, eu vou escrever P mais M. Então, aqui vai ficar o quê? P mais M mais P é 100. 2 P's, a M é 50, é 100. Passa para lá, ó. 2 P's é 100 menos 50, então P é 25. A pequena pesa 25, a média pesa 50. Aqui eu tiro então a G, ó. G não é P mais M? Então G vai ser 25 mais 50, a grande vai pesar 75. A pergunta era o peso das três juntas. 50 mais 25 mais 75, alternativa correta, 150 gramas, letra B de bola. Pode deixar a solução lá, Anderson, para eles copiarem, fazendo favor. Maria Luísa de Montes Claros. Obrigada, Maria Luísa. Maria Luísa diz o seguinte, retificando a mensagem anterior, o material de financeira já está no site hoje. É porque realmente, parece que eles colocaram, na verdade, o material que eu pus de matemática financeira para vocês, galera, de analista, pode deixar aqui que eu falo aqui do ladinho, ó. Isso. O material que eu pus de financeira para vocês, eu tinha colocado ele em Word, tá certo? E o pessoal pediu que eu também colocasse os slides, entenderam? Então eu coloquei os dois, o do Word já estava lá, e agora o dos slides também está lá, se não me engano, desde segunda ou terça-feira, tá? Ele é pesado, hein? Cuidado na hora de fazer o download, que ele é pesado. Pra vocês terem uma ideia, eu não consegui enviar por e-mail. Muito bem, deixa eu passar e voltar para a minha questão. Pode deixar ali copiando, que eu vou voltar aqui enquanto o pessoal está copiando. Muito bem.
Todos vocês já ouviram falar de dízima periódica, certo? A dízima periódica é quando a gente faz uma divisão de fração e dá dízima. Aí você fica falando assim, Valéria, mas dízima é que tem que repete o número? É isso mesmo, ó, joga aqui, ó. Quer ver? 0,44444, 17, 17, 17, 17, são dízimas periódicas. Nós, professores, temos uma maldade que é a seguinte, às vezes a gente olha para uma questão, olha para uma conta e fala, vai dar dízima periódica. Ou então fala que não vai dar. Aí você olha assim, nossa, essa mulher é foda mesmo, ela faz a conta de cabeça na hora. Mentira, faço nada. Tem um macete para saber se vai dar dízima ou não. Tá certo? Para saber se eu vou encontrar isso daí ou não. Basta simplesmente você ver o seguinte. Nosso sistema é decimal, portanto, números decimais é quando eu divido por 10. Então, por exemplo, se eu tiver 3 décimos, isso é 0,3. E não é dízima. Se eu tiver 5 centésimos, isso é 0,05 e não é uma dízima. Então, quando eu divido por potências de 10, não vai dar dízima. Pensando nisso, presta atenção. Não precisa copiar que tem isso no slide. 10 é uma combinação de 2 vezes 5. 100 é uma combinação de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, vai aí a minha dica. Todas as vezes que o denominador de uma fração é uma combinação de 2 e 5, de uma potência de 2 com uma potência de 5, não dá dízima. Como assim? Por exemplo, se ao invés de 10 aqui fosse 20, 20 é 2 ao quadrado vezes 5. Não dá dízima. Não é dízima. Se eu pegar o 5 aqui e dividir por 200, 200 é uma combinação de 2 e 5. Se eu fatorar o 200, vai dar 2 à terceira vezes 5 ao quadrado. É uma combinação apenas de 2 e de 5. Não é dízima. Se eu fizer 5 oitavos, 8 é uma potência de 2. Não é dízima. Se eu fizer, por exemplo, 25 avos, 25 é uma potência de 5. Não é dízima. Agora, se eu pegar e dividir, por exemplo, 1 por 30, quando eu fatoro 30, aparece o 3 vezes 2 vezes o 5. 3 não está na fatoração do 10. 3 não faz parte da fatoração de um decimal. Então, quando tem qualquer fator primo que não seja apenas 2 e 5, é dízima. Então, quando a gente olha uma divisão e fala, vai dar dízima, é porque mentalmente eu fatorei. Por exemplo, 2 sétimos é dízima. Entenderam? Se embaixo aparecer só potência de 2 e de 5, não é dízima. Se aparecer qualquer outro sujeito, é dízima periódica. É assim que nós sabemos se vai dar uma dízima ou não. Tá ok? E o macete para resolver dízima é o seguinte. Qual é o número que está repetindo? 4. Qual é o número que está repetindo? 17. Qual é o número que está repetindo? 17. 4 tem um algarismo, então eu ponho 9. 17 tem 2 algarismos? Coloca 2 9s. Só isso. Olha aqui, ó. Então, se eu tiver 0,123, 123, está repetindo 123. Então, eu escrevo 123. 123 tem quantos algarismos? 3? Então, são 3 9s. E feito. É assim que a gente transforma uma dízima em fração. Tá certo?
Deixa aqui que eu só vou apagar o lado de cá, porque eu fiquei sem lugar para escrever. Aí você vira para mim e fala assim, Valéria, mas como que eles podem cobrar dízima numa prova? Bom, não vou mentir para vocês, não. Não vai cair a conta para vocês, não, tá? Isso é muito pouco. Mas eu posso inventar um problema que envolva uma dízima periódica, como o problema que está aqui no quadro, que é a questão 55. Só que antes de entrar na questão 55, vocês vão lembrar o seguinte comigo aqui, ó. Eu vou fazer uma divisão. 15 dividido por 4 dá o quê? 3 vezes 4, 12. Para 15 sobram 3, não é isso? Beleza. Se eu quiser continuar a divisão, o que é que eu faço? Coloco uma vírgula, ponho um zero. 30 dividido por 4 dá 7. Vezes 4, 28 para 30 faltam 2. 20 por 4 dá 5, sobra nada, não é isso? Vocês fizeram isso a sua vida toda e nunca prestaram atenção. Quando eu divido 15 por 4, é o mesmo que 15 sobre 4. Vai dar 3,75. Que é o mesmo que 3 inteiros mais essa fração. E essa fração eu só obtenho depois que eu coloco a vírgula. Antes de colocar a vírgula, olha só, tinha dado isso daqui, não é? Então, o que vem depois da vírgula é exatamente a divisão do resto pelo o divisor. É mais 3/4. A gente não presta atenção nesses detalhes, mas o cara que está fazendo a sua prova sabe disso. Então, quando eu tenho dividendo, divisor, quociente e resto. Se o meu quociente é uma coisa do tipo A, vírgula, B, C e etc., o que eu tenho? Tá? Perdão, não é quociente não. Peraí. Se D sobre Dzinho, dividendo, divisor, é A, vírgula, alguma coisa, C, por exemplo, tá certo? O que eu estou falando ali, ó? Eu estou falando o seguinte, que a parte inteira é exatamente o quociente. E o que vem depois da vírgula aqui, ó, é o resto pelo divisor. É 0, B, C e etc. Entenderam? Só que nós fizemos isso a vida toda, pode deixar aí, e ninguém nunca presta atenção. Então, quando isso vem numa prova, até vir na sua cabeça essa ideia, já era. Você não lembra nem a pau disso aí. Isso não vem na cabeça da gente. Tá certo? Pode deixar aí que eu só vou ver se eu melhoro ali. Beleza, olha que maravilha. Pode deixar o pessoal copiar, que eu só vou trocar a carga aqui para ficar mais legível. Muito bem. Pode ir voltando para a questão, para o pessoal ler agora. Lendo junto comigo. Considere x, y e z números naturais. Então, x, y e z são números naturais, normais. Tá certo? Na divisão de x por y, obtém-se quociente z e resto 8. Sabe-se também que a representação decimal periódica, é isso que eu quero que vocês copiem, porque ficou faltando ali, ó, a representação decimal de x sobre y. É porque fração entra como figura, e aí saiu o coisa. Então, ó,
A representação decimal de x sobre y é 7,36. Então, o valor de x mais y mais e vai ser. Então, olha só. Pode deixar aí que eu vou só apagar. Questão 55. Na divisão de x por y, obtém-se quociente z e resto 8. E quando eu faço x por y, dá 7,3636. Calcule x mais y mais e, é o que está perguntando na questão. Tá ok? Então, muito bem. Olha só. Voltando ao que eu falei antes. X dividido por y dá z e sobra 8. Então, z é a parte inteira. Então, a primeira coisa que eu vou concluir é que o z é igual a 7. E a parte fracionária é o resto sobre o divisor. Quem é o meu resto ali na questão? 8 sobre y é 0,3636. 8 sobre y é a dízima 36. O número que está repetindo é o 36. Como tem 2 algarismos, são 2 noves. Para melhor facilitar, né, para facilitar a conta, eu posso, ó, dividido por 9 dá 4, dividido por 9 dá 11. Então, ó, cruzando aqui, ó, 4y é igual a 88, então y é igual a 22, e eu acabei de achar o valor de y e de z. Se eu tenho y e z, olha, x dividido por y, que é 22, dá o z, que é 7, e resto 8. Eu tenho o x. X vai dar 7 vezes 22 mais 8. 7 vezes 2, 14, 162. O valor de x mais y mais e é 162, mais 22, mais 7, resposta 191, letra C. Ok? Questão 55 está aí bonitinha para vocês. Pode deixar aí, deixa esse copiar, porque essa aí é grande.